Glória a Jesus. Dá uma glória a Deus aí então. Aleluia. Amém. Nós estamos aqui por uma causa nobre, não é verdade? Você crê nisso ou não? Eu creio que nós estamos aqui por uma causa nobre. Como você declarou, Jesus, tu és o mais importante aqui. Se eu vim aqui para buscar outra coisa, com certeza você buscou algo menor que Jesus. Tudo que nós precisamos é buscar esse Jesus. Amém? De vez em quando tem algumas coisas importantes na cidade, não é? Que quer nos tirar de Jesus. Mas graças a Deus que você está aqui nessa noite. Não busque em homens, busque no Senhor. Nós sempre queremos buscar em alguma coisa que é sólida, palpável. Nós sempre queremos buscar em algo que para nós podemos alcançar com as nossas mãos. E parece que Jesus se torna muito distante de nós assim, não é? Você não consegue pegar Jesus com as tuas mãos, mas você consegue relacionar com Ele todos os dias. Ele é alguém que está disponível para você a qualquer momento que você precisar. Talvez a maior dificuldade que nós estamos tendo nos últimos tempos é algo chamado tempo. Ontem eu estava pensando sobre isso. Alguns aqui lembram daquele antigo toca-fitas? Sim ou não? Era legal passar a música lá, não era? Era rapidinho, né? Voltar a música, ir para frente, achar a frase que você queria. De vez em quando ela embolava lá dentro do aparelho. Não era assim? Isso já aconteceu com alguém aqui? Aí você tirava aquele negócio, a fita estragava tudo, não era assim? Você perdia tempo com isso, não era? Não era algo muito prático, mas era algo que nós tínhamos na época, sim ou não? Hoje está muito fácil, não está? Hoje você pega o seu celular, você ouve a música que você quiser, o pedaço que você quiser, de maneira muito rápida você volta para onde você quer. Não, essa eu não gostei não, quero essa outra aqui. Está tudo disponível para você num tempo imediato. E nós estamos vivendo nesse período onde as coisas estão se tornando cada vez mais imediatas. Nós não queremos mais esperar, não é assim? Você está atravessando às vezes uma rua da cidade, vem uma passeata, amém? Aí você precisa passar o caminho, não é? Mas o pessoal da passeata não pode esperar você passar. Você tem que esperar passar todo mundo primeiro. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas têm acontecido de maneira tão rápida, que nós não queremos mais esperar uma resposta daquele que tudo pode. Nós não estamos conseguindo esperar mais uma resposta daquele Deus que tudo é, que tudo faz. Filho ganha as coisas dos pais, sim ou não? Mas ganha num determinado tempo. Às vezes nós, como pais, erramos muito porque damos, às vezes, fora do tempo. Damos, às vezes, de maneira exagerada. Damos, às vezes, de forma precipitada. Não é assim? Você fala não para o seu filho e daqui a pouquinho você já está fazendo aquilo que ele queria. Então nós estamos aprendendo a cada dia que se passa a viver nesse tempo de imediatismo. E isso para nós se torna algo totalmente contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Porque Deus demora para fazer? Não, Deus não demora.
Deus faz no tempo certo. A palavra diz que para Ele um dia é igual a 1000 anos é igual a um dia, não é isso? A palavra do Senhor diz para nós que Ele é Deus que faz na hora dEle. Ele pode fazer agora alguma coisa na sua vida. Mas normalmente o Senhor vai responder no tempo dEle e não no nosso tempo. E esperar o tempo de Deus fica cada vez mais difícil, porque nós temos respostas naturais imediatas. Estava pensando, por que tem urna eletrônica? Ontem eu comentei sobre isso. As eleições terminam às 17 horas normalmente, não é isso? Quando é às 18, 19 horas, nós já temos o quê? O resultado. Mas o candidato só vai assumir em janeiro. Por que tão pressa em apurar os votos? Agilidade, prática, não é? Então nós estamos acostumados com essas coisas. Nós queremos algo imediato e o Senhor vai nos responder com toda certeza, mas Ele vai responder para mim e para você no tempo dEle. O que nós precisamos é entender a posição que temos que tomar nele. Romanos 8 diz para mim e para você que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. E nós não recebemos um espírito que nos escravize, para vivermos o quê? Atemorizados, com medo, mas nós recebemos um espírito que nos dá o direito de clamar o quê? Abba Pai. Ter a certeza que nós somos filhos de um Pai que com toda a certeza nos dará em tempo oportuno aquilo que nós necessitamos. Enquanto isso não chega, o que nós precisamos? Clamar a Deus, esperar no Senhor. Abra a Bíblia comigo, nós vamos ler alguns versículos aqui, Salmos. Brunão, se quiser dar um tempinho, tranquilo, fica à vontade. Salmo 86, hoje de manhã a Carla citou esse versículo. Eu quero só ler com você. Eu sei que eu e você temos passado dias difíceis, dias de aflições, dias de medo, dúvidas. Não sabemos o que vai acontecer, se vai ser bom, se vai ser ruim. Como que vai ser o governo da nossa cidade se Y ou X ganhar? Então nós entramos nas dúvidas esperando aonde? Naquilo que é palpável, esperando no homem. Salmo 86 diz assim, ó: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou o quê? Aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Agora passa mais um pouquinho e vai para Salmo 88. Então 86 fala assim: Senhor, inclina para nós, não é? Me socorre porque eu estou o quê? Aflito e necessitado. Aqui no Salmo 88 diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de coisas boas, farta de males, e a minha vida já se abeira da morte, se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Amém? Passa mais um pouquinho, Salmo 102. Salmo 86 e Salmo 88
O salmista, ele clama a Deus por algo dele, amém? Algo para ele, aquilo que ele sentia. Ele estava o quê? Angustiado, aflito, necessitado. Comparado à beira da morte, o sentimento que ele tinha, que ele estava sendo levado o quê? À cova. Quem vai para a cova? Morte, quem morreu. Ele se compara a um homem sem força. Salmo 102, a partir do verso 1, diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Aleluia! Será que eu e você precisamos do socorro de Deus ou não? Será que nós estamos assim com um desejo rápido do Senhor nos socorrer? Ou pode demorar bastante? Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá depressa em acudir-me, porque os meus dias são como fumaça. Se desvanecem, os meus ossos ardem como em fornalhas. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo e sou como passarinho solitário nos telhados. E ele continua, amém? E as buzinas continuam, aleluia. Irmãos, Salmo 86, Salmo 88, Salmo 102, está trazendo para mim e para você uma situação onde nós precisamos tomar uma condição, uma atitude diante daquilo que nós passamos, que é o quê? Clamar ao Senhor. E esperar dele o quê? Uma resposta. Mas nós somos homens, amém? Nós temos sentimentos. Nós vivemos numa terra que se torna cada dia mais imediatista. Nós estamos vivendo um tempo cada vez mais acelerado. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas eu não quero mais para hoje, eu quero é para ontem. Deus mudou? Deus não muda. Deus vai agir em tempo, como se diz, fora do tempo dele. Ele não vai, como se diz, agir para mim, para você, fora do tempo dele. Ele permite situações onde nós buscamos. Anotei algumas coisas aqui, achamos que sabemos o melhor momento de Deus agir em nossas vidas, mas na verdade nós não sabemos, não é? Agora, para esperar esse momento de Deus agir nas nossas vidas, nós precisamos de quê? Fé, esperar, clamar, saber que o Senhor vai atender o necessitado, o aflito, saber que o nosso clamor chegará aos ouvidos do Senhor. Por quê? Porque Deus é bom, diz a palavra que Ele é bom. E o desejo dEle é o quê? É nos abençoar, o desejo dEle é nos presentear.
Irmão, há um presente no céu que é infinitamente melhor do que os presentes que recebemos aqui na terra. A nossa coroa. Nós declaramos que os santos e os anjos e os anciãos, não é isso? Depositam suas coroas ao Cordeiro de Deus. Então significa, meu irmão, que para mim, para você, há alguma coisa esperando, que nos aguarda. Assim como Paulo também falou lá no livro de Filipenses não, em 2 Timóteo, que para ele tinha uma coroa que aguardava a chegada dele. Só que para nós alcançarmos essa coroa vai demorar um tempo. Eu não consigo ela de maneira imediata. Eu não consigo comprar essa coroa. Eu consigo conquistar ela. Mas se eu não recebo de Deus o que eu quero, no tempo que eu quero e do jeito que eu quero, isso significa para mim que Deus parece que não olha para mim. Parece que Deus é mau. Parece que Deus não olha para as minhas necessidades. Porque Ele não respondeu no meu tempo, na minha necessidade e da minha forma. Pelo contrário, Deus não é mau. Deus não mudou. Na verdade, isso significa uma coisa, que não é o momento certo de nós recebermos. Salmo 102, aqui o salmista ele começa somente a clamar a Deus e relatar situações que não eram pertinentes somente a ele, que se você continuar lendo Salmo 102, você vai ver que ele começa a falar de Sião, de Jerusalém, ele começa a relatar para Deus o sofrimento de um povo, mas mais para frente um pouquinho, quero ler com você aqui Salmo 102, no verso 13 diz assim, levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Então aqui o salmista ele começa a relatar as dificuldades, os problemas, o sofrimento, as dores. Mas chega um momento que aquele salmista começa a descrever o quê? Uma esperança. Um momento que é onde Deus irá chegar para te socorrer. Para atender ao seu clamor, ao seu chamado, à sua necessidade. Para tirar a sua dor. Irmão, para nós cabe esperarmos no socorro de Deus. Pessoas aflitas devem ou não orar? Claro. Deve orar, precisa orar. Mas quando nós entramos numa determinada aflição, num determinado problema, numa determinada situação, muitas vezes nós esquecemos de clamar e queremos a resposta imediata. Queremos mais a solução do que o clamor a Deus, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. O Salmo continua assim, No verso 15 diz assim, todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou as preces. Meu irmão, Ele é Deus que se você clamar, Ele vai ouvir.
Ele vai ouvir a sua oração. Agora o que eu preciso é insistir, é permanecer hora após hora, dia após dia. Mas se você olha para a sua vida, você está sendo consumido por um problema. Você está aflito, necessitado, como o salmista descreve aqui. Sabe que os dias dele eram como uma fumaça que se ia. A fumaça você vê ela agora e de repente já não ver mais. Mas há um Deus de socorro, há um Deus que está ouvindo o seu clamor, há um Deus que quer atender a sua oração. E ele fala mais assim, ó, ficará isto registrado para a geração futura. E um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Fala assim, eu quero essa libertação. Eu quero que o Senhor ouça o meu gemido. Meu irmão, como é bom se o Senhor ouvir o seu gemido. Meu irmão, como é bom ver que o Senhor vai vir te socorrer no dia da sua angústia, da sua aflição. Porque Ele é Deus que socorre, Ele é Deus que com certeza não deixará o aflito ou necessitado, desamparado, medicar o pão. E diz mais assim, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. O que nós mais precisamos, meus irmãos, é derramar-se diante de Deus. Sabe, se render aos pés dEle. É reconhecer que realmente Ele é o mais importante. Jesus, Tu és o mais importante. Aonde? Fala assim aqui. Jesus, Tu és o mais importante dentro de mim. Fala isso para você mesmo. Declare isso para Ele. Irmão, talvez você não está sentindo isso, mas fale isso para Ele. Faça declarações para o seu Senhor, para o seu Pai. Sabe, se derrame diante dEle. Porque Ele é Deus do impossível, Ele é Deus que ouve o seu clamor. Ele é Deus que quando você está aflito, necessitado, levando pedradas, Ele abre a porta do céu para você entrar. Não tem aquela canção, Deus do impossível, ouviu o meu clamor? Os céus abriu em meu favor. Não é assim? Deus do impossível ouviu o meu clamor. Não é assim? O céu abriu em meu favor, mesmo quando me atiravam pedras. E aí? O teu olhar, como é que é, Bruno? Solou, cobriu a minha dor. Não é assim? O que nós precisamos? Vou te adorar. Declare isso. Irmão, todos os dias nós vamos levar pedradas. Haverá dias na nossa vida que nós vamos pensar, agora eu não levanto mais. Haverá dias na nossa vida que nós pensamos, agora não tem mais jeito, já acabou.
Mas se você clamar a Deus, se você inclinar-se para Ele, se você adorar esse nome que é santo, meu irmão, Ele é Deus que vai com certeza tirar a sua dor. O teu olhar, é assim? Será que você pode me ajudar? Vou te adorar. Declare isso todos os dias. Eu vou te buscar. Vou prosseguir em te conhecer, amado meu. Eu vou buscar o Senhor só alguns dias. Eu vou buscar o Senhor só quando eu estiver aflito e necessitado, passando por uma dificuldade. Só quando eu pequei. Não, meu irmão, todos os dias. Todos os dias eu vou, declare isso, vou prosseguir em te conhecer, amado meu. Todos os dias Ele está disponível para você. Com certeza há dias que você levanta, não, Senhor, hoje eu desisto, hoje eu morro. Hoje eu vou enfiar minha cara dentro de um buraco, vou fazer igual um tatu. Vou resolver o meu problema de maneira imediata, amém? Não, meu irmão, se tiver que ser um toca-fitas, continue sendo um toca-fitas, continue voltando à fita, sabe? Clamando a Deus, esse Deus que tudo pode. Esse Deus do impossível que ouve o nosso clamor. Esse Deus que o amor dele supre e tira as nossas dores. Quantos socorros de Deus nós vemos na Bíblia? Ele não mudou, Ele vai socorrer você. Ele não mudou, alguma coisa há de acontecer, meu irmão, para mudar a sua história. Mas busque esse Senhor todos os dias. Clame a Ele todos os dias. Não, mas eu errei, eu pequei, eu falhei, eu não consigo mais. Meu irmão, permaneça. Não se afaste de um Deus que quer você próximo dEle. Não distancie de um Deus que quer ver você junto dEle. Não fuja de um Deus que quer passar a eternidade junto com você. Aqui são poucos anos, mas há uma eternidade. Tempestades virão, o vento vai soprar forte. Meus irmãos, o vento não sopra contra nós de maneira suave, ele sopra forte. Por quê? Porque nós somos alguém que está plantado sobre a rocha. Quando aqueles discípulos estavam junto com Jesus dentro do barco, diz a palavra para mim e para você que houve uma tempestade, houve o que? Algo forte. Houve alguma coisa que gerou medo naqueles discípulos. Houve um momento que aqueles homens pensaram, nossa, agora nós vamos morrer todos nós aqui dentro desse barco. Mas eles chamaram quem? Fala assim, Jesus. Ele é o mais importante. Ele é o mais importante.
Aonde você estiver, meu irmão, Jesus é o mais importante. Não importa o que você está passando, Jesus continua sendo o mais importante. Não importa o governo, não importa a situação do nosso país, Jesus continua sendo o mais importante. O Senhor não se atrasa em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz uma versão que diz que Ele é um Deus o quê? Longânimo. Que Ele é um Deus que com certeza quer esperar a nossa chegada no céu. Voltam comigo aqui um pouquinho só, Salmo 40. Vou encerrar nesse texto. Aonde nós queremos chegar? Nós queremos chegar somente no final da nossa vida terrena? Ou nós queremos chegar no céu? Eu quero só um socorro imediato, ou eu quero que o Senhor continue sempre presente junto comigo? Jesus, Tu és o mais importante aqui, não é assim? Meu irmão, eu canto quase igual o Bruno. Muda pouquinho. A minha voz é quase igual a dele. Não é, pastora? O meu ritmo, meus irmãos, até se confunde. Não é? Jesus, Tu és o mais importante aqui. Olha só. Aleluia! Irmão, eu não posso nem ensaiar muito. Porque se eu ensaiar demais, o Bruno vai ficar com medo, aflito, né? Pensa, nossa, perdi o meu lugar. Aleluia. Irmão, Deus fez um corpo, Deus não fez uma máquina. Deus quer te colocar no lugar certo, funcionando nesse corpo. Eu estou tentando achar a minha função, sabe? Eu não estou sabendo. Eu já reparei que assim, talvez ministro de louvor não vai ser o lugar certo. Quem sabe às vezes com muito esforço, com muita súplica ao Senhor, né? Ele inclina assim para mim, ouve o meu clamor, fala, não, meu filho, então tá, vou te dar pelo menos uma chance, pelo menos uma. Tenta lá, vai. E eu vou cantar igual o Bruno, Jesus, Tu és o mais importante aqui. Olha só. Vou confundir até ele, para onde que ele for cantar de novo. Irmão, Salmo 40 diz assim, olha, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Tudo que é preciso, meu irmão, é que algo aconteça através de mim, através de você. Que Deus possa fazer em nós, para que muitos vejam e possam temer a esse Deus.
Clame a Ele. Confie nele. Espere nele. Amém, Gabriela. Nós precisamos entender esse Deus. Meu irmão, ontem eu fiquei pensando quantas vezes eu desembaracei fita cassete. Quantas vezes eu ficava perdendo tempo com aquelas fitas, depois você enrolava ela com a caneta Bic, assim, ó. Fazia assim, não era assim? Você já fez isso, tá vendo? Você é da minha idade. Os mais novos não sabem nem o que é fita cassete, nem toca fitas. Você desembaraçava ela assim, ia rodando, rodando, depois você punha ela assim, ó, tá, voltava ela todinha para um lado, agora é o lado A, não é? Aí você ouvia, depois você ia para o lado, aí você tinha que tirar ela, colocar lá de novo, não era assim? Virar a fita. Meu irmão, hoje você não precisa nem virar o celular mais, é só você conversar com ele, não é assim? Siri, ou se não, Google, né? Você fala assim, Jesus, tu és o mais importante aqui. Aí já parece tudo. Não é isso? Donald Trump perdeu a eleição nos Estados Unidos. Você só conversou com o telefone, tá? Aparece o quê? Um monte de manchete falando sobre isso. Nome da música, Jesus, tu és o mais importante aqui. Meu irmão, está muito fácil. Está muito bom, meus irmãos, não é bom? É claro que é bom. Não é ruim, não, é bom. Mas só me fala, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lamas. Meu irmão, há poço de perdição, há tremedal de lamas, nós precisamos sair. Porque Ele quer firmar os seus pés sobre a rocha e firmar os seus passos. Eu quero adorar o Senhor com você nessa noite. Vamos adorar esse Deus que tudo pode, meus irmãos. Fique de pé. Nós vamos buscar esse Senhor, meu irmão, que tudo pode. Toca a fita cassete, não tem problema, meu irmão. Sabe, repita as coisas para o Senhor. Não, eu não sei orar como... Eu não sei fazer uma bela oratória, meu irmão. Deus não quer saber de belas oratórias. O Senhor quer saber de um coração quebrantado e contrito da presença dEle. Deus não está preocupado, meu irmão, se eu estou clamando a Ele no ritmo ou sem ritmo. Ele quer saber se eu estou disposto realmente a arrepender-se dos meus maus caminhos e entregar o meu coração a Ele e deixar que Ele faça. Ele é Deus que faz, Ele é Deus que responde. Meu irmão, o Senhor não deixou de responder nenhum dos teus filhos, e o Senhor não vai deixar de responder você, a menos que você não espere a resposta dEle. Mas uma coisa eu te falo, meu irmão, a resposta do Senhor é perfeita. Espere nele. Mas está difícil, não dá mais. Meu irmão, continue aos pés dele. Sabe, continua orando, aflito, mas orando. Necessitado, mas se debruçando. Levando pedradas, mas ali esperando a porta aberta. Clamando a Ele todos os dias.
sabendo que há um Deus que é bom, sabendo que há um Deus, meu irmão, que todo o olhar dele passa por toda a terra. Feche os teus olhos. O que você precisa colocar diante desse Deus? Qual tem sido a sua aflição? Qual tem sido a sua dor? Qual tem sido a falta de resposta que Deus ainda não te respondeu? O que tem que tirar você de Deus? Qual é a tempestade, meu irmão, que você está enfrentando que não passa? Qual é o vento que está soprando sua vida que não quer acalmar? Clame a Ele, espere confiantemente nele, porque Ele vai inclinar os seus olhos sobre você, e Ele vai fazer você andar sobre as águas. O Deus da minha salvação. Declare isso para Ele. Ele é o Deus que te salva. És o meu dono, minha canção, minha canção. Ele é o seu tudo. Ele é o socorro que você precisa. Ele é o Deus forte que você precisa. Ele é a rocha que quer colocar você sobre Ele. Declare isso, cante isso para Ele. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, Aleluia. Ele é esse Deus, meus irmãos. Ele é o Deus da sua salvação. Ele é o Deus do seu socorro. Ele é tudo que nós precisamos, meus irmãos. Ele é a nossa canção, Ele é o nosso louvor. Irmão, por que Pedro andou sobre as águas? Tem estudos teológicos que falam que Pedro não andou sobre as águas, amém? Eu continuo com a Bíblia, que a Bíblia fala que ele andou sobre as águas. A Bíblia é clara. Eu prefiro não alegorizar a Bíblia, eu prefiro levá-la no literal. Primeiro, Pedro andou porque ele esperou uma palavra. Ele falou assim para Jesus: Jesus, se é tu mesmo que estás, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus olhou para Pedro e falou: esse cara é desafiador, hein? Esse cara é o cara. Ele não está com medo das ondas, não. Ele não está com medo das tempestades, não. Isso significa que existia o quê? Tempestade, existia desafios. Andar sobre as águas é fácil? Eu nunca andei. De vez em quando eu brincava assim, né? De ir para a piscina e você andando assim, né? E você pisava na água e você... Tibum! Não é? Então eu não consigo andar sobre as águas. Pela fé nós conseguimos andar sobre os desafios. Pela fé, confiando em Deus, nós conseguimos andar sobre a tempestade, sobre a aflição, sobre a necessidade.
Então Pedro foi, mas através de uma palavra. Aí Jesus lançou mais uma palavra para ele assim: vem. E ele foi. Houve um momento que ele olhou para as ondas, não olhou? Irmão, haverá um momento que nós vamos olhar para as nossas necessidades, para os nossos problemas, para os nossos desafios. E nós vamos naufragar. Você só não vai morrer porque o Jesus, que é o seu socorro, te pegará na mão. Porque Ele é o Deus do seu socorro. Tu és, não é assim? O Deus da minha salvação. És o meu dono, Ele é o seu dono, meu irmão. Você tem um dono, você tem um Deus que tem ciúmes de você. Você tem um Deus que não quer te perder por nada. o Deus da minha salvação. Declare isso. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare isso. Declare isso. Declare isso, meu irmão. Deixa o medo lá fora. Sabe, declare para esse Deus que é o teu Pai, o teu Senhor. Declare para esse Deus que te dá oxigênio todos os dias. Sobre as águas. O Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Declare isso, aleluia. Alegria. Alegria. Aleluia. 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 Irmão, você tem um Deus que te socorre. Você tem um Deus que te sustenta. Você tem um Deus que, se você clamar por socorro, Ele ouvirá o seu clamor e virá ao teu encontro te socorrer. Me submergir a tua mão, me pesa toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Só tu és, o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Eu quero fazer uma oração com você.
sei que há situações que têm nos tirado de Deus muitas vezes, mas Ele sempre continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Pai de amor, que nos amou primeiro e que está nos aguardando, nos esperando. Pai, em nome de Jesus, nos socorre, Senhor. Meu Pai, venha ao nosso encontro. Senhor, ouve o nosso clamor. Deus, veja as nossas aflições, as nossas necessidades e nos socorre. Senhor, se nós erramos, pecamos contra Ti, se nós falhamos, a Tua palavra diz, ó Pai, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos livrar e nos limpar de toda injustiça. O Senhor nos socorre. Espírito Santo nos ensina a esperar em Ti, na Tua palavra. Meu Pai, que as nossas aflições, os nossos desejos não nos tire, ó Pai, daquilo que é o Senhor, que é a Tua palavra. Meu Deus, que o nosso imediatismo, meu Pai, que aquilo que nós temos vivido todos os dias, seres humanos imediatistas, tire isso de nós, Senhor, e nos coloque para esperar na Tua palavra, esperar confiantemente no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos encerrados, amém?